Você já se olhou para o livro do Apocalipse e pensou: isso é confuso demais. Dragões, números, trombetas, selos, o que tudo isso quer dizer? Então fique aqui comigo. Hoje eu vou te levar por uma jornada que vai abrir os olhos, o coração e revelar um propósito profundo por trás de cada símbolo. Vamos descobrir juntos que por trás de visões tão intensas e aparentemente misteriosas, existe uma mensagem de esperança, uma mensagem sobre vitória de Deus e o destino final da humanidade. Está pronto para essa aventura? Nessa abertura do nosso roteiro, queremos transportar o espectador diretamente para a cena. Imagine João, um homem fiel, exilado na ilha de Patmos, uma prisão política cruel, isolada e rochosa, usada pelo Império Romano para calar vozes que proclamavam a verdade. Lá está João, sozinho, talvez assombrado por lembranças de sua vida com Jesus, das cartas que escreveu dos irmãos perseguidos. E mesmo assim, em meio à dor, ele ora. É nesse momento que toda a esperança da humanidade se encontra com o sagrado. De repente, uma voz forte como trombeta ecoa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João se volta. O que ele vê não é mais o homem simples que andou pela Galileia. É o Cristo glorificado, olhos como fogo, voz como muitas águas, vestido de luz, segurando 7 estrelas. Da boca saiu uma espada afiada. João cai como morto, mas o Senhor toca nele e diz: não temas. Estive morto, mas agora vivo para sempre. João é comissionado, escreve tudo o que verás daqui para frente. Esse momento não é apenas o início da narrativa, é o fundamento do Apocalipse. Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação, tirar o véu. Ou seja, este livro quer mostrar, não esconder, revelar o Cristo glorioso, revelar o plano de Deus, revelar que mesmo no caos, o Cordeiro reina menos e vence. Essa introdução nos convida, esteja pronto para ver o oculto ser revelado, as cartas às 7 igrejas, com o tom estabelecido. Seguimos para o primeiro bloco de visões menos, mas ainda na terra, com um foco muito pessoal e pastoral. Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja é uma espécie de espelho espiritual. Algumas eram fiéis sob perseguição, outras estavam mornas, corrompidas ou acomodadas. Em cada carta, Cristo oferece elogios, correções e promessas eternas. A linguagem é íntima. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas as implicações são grandiosas. Essas cartas elas não são apenas uma atualização histórica, são um chamado à igreja de todos os tempos. Como está sua fé hoje? Você está no caminho de perseverança ou de acomodação? Nessas cartas, o agora se funde com o eterno, depois de ouvir a voz de Jesus. Depois das mensagens às 7 igrejas, João nos conta que algo extraordinário aconteceu. Ele vê uma porta aberta no céu. Você já imaginou o que veria se uma porta se abrisse para o céu? João não apenas imagina menos, ele é chamado. Ele ouve de novo aquela voz, a mesma voz que soava como trombeta. Sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. De repente, João é arrebatado em espírito. Em um instante, ele está diante do que nenhum ser humano jamais viu com tamanha clareza, o trono de Deus. Agora, feche os olhos por um instante e imagine isso comigo, um trono no centro do universo. Ao redor, um arco-íris como uma esmeralda reluzente. Relâmpagos saem do trono. Trovões ecoam. É uma mistura de majestade, mistério e santidade. Mas não há caos, nem confusão. Há ordem, há poder, há glória ao redor do trono. 24 anciãos sentados em tronos menores, com coroas de ouro em suas cabeças. Eles representam muito provavelmente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, um símbolo poderoso da totalidade do povo de Deus, de todas as alianças, e há mais 4 seres viventes, criaturas que parecem saídas de um sonho profético.
um com o rosto de leão, outro de boi, outro de homem, outro de águia, cada um com 6 asas, cheios de olhos por dentro e por fora. Eles não cessam de proclamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E diante dessa adoração, os 24 anciãos se levantam, tiram suas coroas e as lançam aos pés do trono. Eles dizem: digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Essa cena é o centro do universo espiritual, antes que João veja qualquer juízo, qualquer besta, qualquer trombeta, menos ele vê o trono. Por quê? Porque tudo o que virá depois, os juízos, as guerras, as dores, será apenas compreendido se soubermos disso. Deus está no trono. Ele reina. Nada está fora do seu controle. Mesmo quando parece que o mundo está desmoronando, existe uma sala de comando e nela um trono. E esse trono não está vazio. Imagine que você está lá com João, ainda diante daquela visão deslumbrante do trono. A luz continua brilhando, os trovões ainda rugem, os seres viventes continuam clamando: Santo, Santo, Santo. Tudo parece em perfeita ordem no céu mas de repente algo chama a atenção de João. Na mão direita daquele que está sentado no trono aparece um livro, mas não um livro comum. É um rolo, como os antigos manuscritos, selado com 7 selos, totalmente fechado, trancado, um mistério completo. Esse livro representa algo grandioso, os segredos do destino do mundo, o plano completo de Deus para julgar a terra e redimir a criação. O que está ali dentro vai afetar cada nação, cada povo, cada vida. Mas tem um problema. Um anjo forte, com voz que ecoa como o trovão, pergunta em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E nesse momento, o céu inteiro para a silêncio. Os anjos olham uns para os outros, os anciãos se calam, os seres viventes observam em reverência, e a resposta vem: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém é achado digno. E João, o apóstolo que andou com Jesus, que viu milagres, que foi preso por sua fé, começa a chorar. Mas não é um choro superficial, é um choro profundo, um desespero, um pranto de quem sente que, se o livro não for aberto, a história não poderá continuar, a justiça não virá, a redenção não se cumprirá. É como se tudo estivesse perdido. Mas então um dos anciãos se levanta, toca em João e diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. E João, ansioso, levanta os olhos. Ele espera ver um leão forte, majestoso, rugindo em poder. Mas o que ele vê? Um cordeiro. Sim, um cordeiro como se tivesse sido morto. Mas está em pé, vivo, carregando as marcas do sacrifício, mas agora ressurreto, glorificado, com 7 chifres, símbolo de poder perfeito, e 7 olhos, símbolo de visão perfeita do Espírito de Deus. Esse Cordeiro, Jesus Cristo, se aproxima do trono. Com total autoridade, ele toma o livro da mão direita de Deus. E naquele instante, algo extraordinário acontece. O céu explode em adoração. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram. Cada um segura uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, inclusive as suas e as minhas. E eles cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E mais vozes se juntam, milhares, milhões, miríades de anjos em coro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor.
E como se isso não bastasse, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que tem fôlego se une ao clamor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes dizem amém, e os anciãos se prostram e adoram. Esse capítulo é um divisor de águas. É o momento em que entendemos que o centro do Apocalipse não é o juízo, não é o caos, não são as bestas. O centro do Apocalipse é o Cordeiro. Ele é o único digno. Ele venceu. Ele reina. E é ele quem conduz a história menos do começo ao fim. Agora que o Cordeiro tem o livro em mãos, os selos começarão a ser abertos. João continua sua visão celestial. Ele está completamente imerso naquele cenário divino diante do trono. E agora o Cordeiro começa a agir. Ele abre o primeiro dos 7 selos. E tudo muda. O primeiro selo, o cavalo branco ao quebrar o primeiro selo. João ouve um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vem e vê. E então aparece um cavalo branco. Montado sobre ele um cavaleiro que tem um arco e recebe uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. Agora, atenção! Muitos confundem esse cavaleiro com Cristo porque ele monta um cavalo branco, mas os estudiosos, observando o contexto e o desenrolar dos outros selos, entendem que este cavaleiro não representa o Messias menos, mas sim a falsa paz, a conquista, o engano mascarado de pureza. Ele é o primeiro sinal do juízo. Ele parece justo, parece nobre, mas sua missão é dominar, controlar, estabelecer poder humano sob a aparência de bem. Soa familiar? Quantas vezes o mal se disfarça de bem? Quantas ideologias, sistemas e líderes ao longo da história usaram o cavalo branco da retórica pacífica para esconder intenções de dominação? Esse cavaleiro é o começo da ruptura. O segundo selo, o cavalo vermelho ou cordeiro, abre o segundo selo. O segundo ser vivente diz: vem e vê. E João vê um cavalo vermelho como fogo. Seu cavaleiro recebe uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra menos, para que os homens matem uns aos outros. Esse é o cavaleiro da guerra, do conflito, da violência. Ele simboliza tudo aquilo que destrói o relacionamento humano, seja em guerras entre nações ou brigas entre irmãos. O que o primeiro cavaleiro estabeleceu com falsa paz, o segundo escancara com caos e sangue. Guerras e ódio não são apenas problemas geopolíticos, são sintomas de um mundo desconectado de Deus. Esse cavaleiro revela o que acontece quando o amor esfria e a espada fala mais alto que a compaixão. O terceiro selo, o cavalo pretomais, um selo se abre. O terceiro ser vivente clama: vem e vê. João vê um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança na mão. E então uma voz no meio dos 4 seres viventes diz: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Esse é o cavaleiro da escassez, da fome, da desigualdade econômica. O trigo e a cevada, alimentos básicos, estão caríssimos. O denário era o salário de um dia de trabalho e só comprava uma porção mínima de comida. Isso indica inflação, crise alimentar, colapso social. Enquanto isso, azeite, vinho, itens de luxo não são tocados. Ou seja, os pobres sofrem, mas os ricos continuam em conforto. Esse cavaleiro denuncia um sistema onde poucos têm muito e muitos têm quase nada. Ele representa o desequilíbrio que, infelizmente, ainda vemos em todo o mundo. É o juízo da injustiça. O 4º selo, o cavalo amarelo ou pálido. Chegamos ao 4º selo. A voz ressoa mais uma vez: vem e vê. E o que João vê agora é assustador. Surge um cavalo pálido, esverdeado, como a cor de um cadáver. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue logo atrás. Eles recebem poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, fome, peste pelas feras. Esse é o cavaleiro da morte em larga escala. Resultado direto dos outros 3, conquista, guerra, fome, tudo isso leva à devastação final. A imagem é sombria,
morte cavalgando, inferno seguindo como sombra. E o mais importante, esses cavaleiros não agem por si mesmos. Eles são liberados com permissão de Deus, não porque ele deseja destruição, mas porque é um juízo sobre a humanidade rebelde que insiste em seguir sem ele. Esses 4 cavaleiros são como um espelho profético. Eles não são apenas símbolos do fim, menos eles mostram realidades que já estão em ação. São ciclos que se repetem em menor escala na história humana, mas que no tempo do fim alcançarão seu ápice. O 5º selo. Os mártires, o cenário muda. O Cordeiro abre o 5º selo, e João vê as almas dos mártires debaixo do altar. Celestial são os que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamam com voz forte: até quando? Ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza e recompensa menos, e são instruídos a esperar um pouco mais. Ainda há outros irmãos que também morrerão por amor a Cristo. Ainda não chegou a hora do juízo completo. O 5º selo mostra que Deus não esqueceu dos seus mártires. O sangue dos fiéis não é ignorado. Cada lágrima, cada perda, cada perseguição será lembrada, mas ele age no tempo certo. O juízo virá, o 6º selo, o abalo cósmico, o 6º selo é aberto. E o que acontece é de tirar o fôlego. Há um grande terremoto, o sol se torna negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por vento forte. O céu se enrola como um pergaminho, toda montanha e ilha se move do seu lugar, é um abalo cósmico completo, a criação inteira parece entrar em colapso, e os poderosos da terra, menos reis, príncipes, ricos, generais, escravos e livres, se escondem em cavernas e montanhas. Eles clamam apavorados: cai sobre nós, montes, escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Perceba, não é apenas o medo do desastre, é o medo da ira do Cordeiro. O juízo não vem como vingança cega, mas como justiça santa, e ninguém pode enfrentá-lo de pé. Este capítulo termina com essa pergunta retumbante: quem poderá subsistir? O capítulo anterior terminou com uma pergunta que ecoa no coração: o grande dia da ira de Deus chegou. Quem poderá subsistir? Capítulo 7 responde: antes que o 7º selo seja aberto, antes que os ventos do juízo continuem a soprar sobre a terra, o céu pausa tudo. Sim, o céu silencia a tempestade, porque há algo muito importante para acontecer: a proteção do povo de Deus. João vê 4 anjos, um em cada canto da terra segurando os ventos. Esses ventos são símbolo de destruição, de juízo iminente menos. Mas Deus diz: não soltem os ventos ainda. Antes disso, é necessário selar o servo de Deus na testa, um selo visível, eterno, espiritual. É como se Deus dissesse: marquem os meus filhos, eu os conheço, eles são meus. Os 144 mil seladores João. Então houve o número dos selados, 144 mil, menos sendo 12 mil de cada tribo de Israel. Esse número é simbólico, carregado de significado, multiplicações de 12 o número da aliança e de 1000 plenitude. Os estudiosos entendem esse grupo como uma representação dos fiéis protegidos, um povo escolhido, selado para resistir à tribulação. Eles não estão escondidos do mundo, estão no meio dele, mas carregam em si a marca de Deus. Isso não é apenas profecia, é encorajamento. O juízo pode vir, o mundo pode tremer, mas Deus cuida dos seus, e isso não para aí. A grande multidão que ninguém podia contar depois de ouvir o número dos selados. João vê algo ainda maior. Diante dos seus olhos aparece uma multidão incontável, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com ramos de palmeiras nas mãos.
eles clamam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. É uma cena de vitória, uma celebração, uma resposta ao clamor do juízo. Enquanto a terra geme, o céu canta. Enquanto os ímpios correm para se esconder, os salvos se aproximam para adorar. E então um dos anciãos pergunta a João: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? João humildemente responde: Senhor, tu sabes. E o ancião revela: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles passaram pela tempestade, eles enfrentaram a dor, mas saíram de lá lavados, purificados, triunfantes. Não foram poupados da luta, menos foram fortalecidos nela, e agora estão diante do trono, servindo a Deus dia e noite. E aqui vem uma das promessas mais lindas do Apocalipse: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não cairá sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Você consegue sentir a ternura divina aqui? O mesmo Cordeiro que abriu os selos, o mesmo que venceu a morte, o mesmo que foi adorado por milhões de anjos, é o mesmo que cuida de cada um dos seus, pessoalmente. Ele enxuga lágrimas. Ele guia para a fonte da vida. Ele protege no meio do caos. O Cordeiro abre o 7º selo, o último selo do livro misterioso que estava na mão de Deus. E o que acontece? Silêncio. Um silêncio que dura cerca de meia hora no céu, onde antes havia trovões, adoração, coros de milhões. Agora tudo para. Mas esse silêncio não é vazio, é denso, sagrado, repleto de expectativa. É como aquele momento antes do trovão, como um instante antes do juiz bater o martelo, como o silêncio profundo antes de uma revelação decisiva. O céu inteiro suspende sua voz, porque algo grandioso está para acontecer. As trombetas estão prestes a soar. Os 7 anjos com 7 trombetas, João 5, 7 anjos em pé, diante de Deus. Cada um recebe uma trombeta, mas antes de qualquer som ecoar, um outro anjo se aproxima do altar. Ele traz um incensário de ouro e lhe é dado muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. Sim, as orações dos fiéis, menos aquelas feitas em lágrimas, em silêncio, em agonia, em fé, são levadas ao altar de Deus e elas não são ignoradas. O incenso sobe como aroma diante do trono. As orações dos que clamam por justiça, paz, salvação, socorro, agora são parte da ação divina. E então o anjo enche o incensário com o fogo do altar e o lança sobre a terra. O resultado? Relâmpagos, trovões, terremotos, o céu responde. Deus começa a agir. É o início de uma nova fase de juízo. As trombetas, a partir daqui, os anjos começam a tocar suas trombetas um a um menos, e com cada som, um novo tipo de juízo é derramado sobre a terra. Agora mesmo, primeira trombeta menos juízo sobre a natureza. Verdeu, o primeiro anjo toca sua trombeta e saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, 1/3 das árvores e de toda a relva. Verde é queimado, a criação sofre, a natureza grita, é o começo da devastação ambiental. Não por acaso, pois a criação geme há muito tempo, e agora Deus responde à destruição que o próprio homem causou. Segunda trombeta menos juízo sobre os mares, o segundo anjo toca. Algo como uma grande montanha ardendo em fogo é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. A economia marítima colapsa. Os oceanos, fonte de vida e comércio, agora são cenário de juízo. Terceira trombeta menos juízo sobre as águas potáveis. Terceiro anjo toca, cai do céu uma grande estrela ardendo com motor. Ela atinge os rios e fontes de águas doces. O nome da estrela é Absinto, palavra que remete a algo amargo, venenoso. As águas se tornam amargas, muitos morrem ao bebê-las. O que era para dar vida agora traz morte, uma crise hídrica mortal. Aqui vemos juízo sobre a sobrevivência básica. Quarta trombeta.
menos juízo sobre os céus. O quarto anjo toca. Um terço do sol, da lua e das estrelas é ferido. A luz se enfraquece. O dia perde parte do seu brilho. A noite se torna ainda mais sombria. É como se o próprio relógio cósmico começasse a quebrar. A luz que guia os passos humanos falha. É o anúncio. Algo muito mais grave está para vir. A advertência que corta o céu, mas antes que a quinta trombeta soe. João vê algo perturbador. Uma águia voando pelo meio do céu, gritando com voz poderosa: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que ainda hão de soar. É como se o próprio céu anunciasse: se você achou que isso foi pesado, prepare-se, o pior está por vir. Isso nos mostra que o juízo de Deus vem em fases crescentes. Ele não despeja tudo de uma vez menos, ele avisa, alerta, permite que o mundo veja, que ouça, que pense, que se arrependa. Mas será que o mundo ouve? Será que a humanidade escuta? O céu se abriu, as primeiras trombetas soaram, a natureza sofreu, as águas foram feridas, a luz enfraqueceu. Mas agora, com a quinta trombeta, o juízo deixa de ser apenas físico e torna-se espiritual. O que acontece agora não é um desastre natural, é uma invasão do sobrenatural sombrio. A quinta trombeta, menos a estrela e o abismo primeiro, a João viu uma estrela caída do céu à terra, mas atenção, essa estrela não é um corpo celeste, é um ser, uma figura simbólica, um anjo decaído, com um propósito terrível. Ele recebe a chave do poço do abismo, o lugar onde estão aprisionadas forças espirituais malignas. Quando ele abre o abismo, sobe uma fumaça escura como a de uma fornalha. O sol e o ar se escurecem, o mundo entra em sombras, e dessa fumaça surgem criaturas indescritíveis, gafanhotos, mas não como os que conhecemos. Esses gafanhotos têm aparência de cavalos preparados para a guerra. Na cabeça algo como coroas de ouro. Seus rostos são como rostos humanos, cabelos como de mulheres, dentes como de leões. Vestem couraças de ferro. Suas asas fazem um barulho como carros de muitos cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas com ferrões como escorpiões, e têm um rei, o anjo do abismo, seu nome, Abaddon em hebraico ou Apolion em grego. Ambos significam o destruidor, e sua missão, atormentar os que não têm o selo de Deus em suas testas. Eles não matam, apenas atormentam menos por 5 meses. Sua picada é como a de escorpião. A dor é insuportável. As pessoas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Você consegue imaginar esse cenário? Um mundo mergulhado em fumaça espiritual, criaturas demoníacas soltas, um sofrimento profundo, mas que não leva à morte, leva ao desespero. É um juízo psicológico, emocional, existencial, e tudo isso com um limite de tempo, 5 meses. Deus ainda coloca limites até mesmo no juízo. É como se ele dissesse: vocês não me ouviram até agora, e ainda assim eu deixo espaço para o arrependimento. A sexta trombeta menos o exército sobrenatural. Então, soa a sexta trombeta, o sexto anjo toca, e uma nova visão se abre. João ouve uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Ela ordena ao sexto anjo que liberte 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos estavam detidos até a hora, o dia, o mês e o ano exatos. Tudo está sob o controle de Deus. Nada é aleatório, nem mesmo o juízo. Eles são libertos para matar a terça parte da humanidade. E como eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, um número gigantesco, quase inconcebível. João ouve esse número e então ele vê os cavaleiros. Eles montam cavalos com cabeças de leão. De suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Eles matam com essas 3 pragas. As cores são vibrantes e ameaçadoras: vermelho fogo, azul fumaça, amarelo enxofre. As caudas dos cavalos também são fatais, têm cabeças semelhantes a serpentes. São instrumentos de destruição total. Esse exército parece saído de um pesadelo profético. E talvez seja isso mesmo.
Muitos estudiosos especulam: seriam tanques de guerra, armas químicas, explosões nucleares, ou será tudo simbólico? Mas mais importante do que a forma é o efeito: um terço da humanidade morre. É um juízo extremo, uma ferida aberta na civilização. Mas o mais chocante ainda está por vir. João termina esse capítulo com um lamento espiritual, não do céu, mas da terra, mesmo depois de tantos sinais, mesmo depois do sofrimento, da dor, da perda, o restante dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. Eles continuam adorando ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, continuam entregues à feitiçaria, à imoralidade sexual, aos assassinatos, às mentiras. O coração humano permanece endurecido. E essa talvez seja a parte mais triste de todo o capítulo. Não é o abismo, não são os gafanhotos demoníacos, nem o exército de fogo. É que, mesmo diante de tudo isso, a humanidade prefere seguir sem Deus. Está vendo o mundo desmoronar sob juízos. O céu está escuro, o ar está carregado de dor e a humanidade não se arrepende. Mas no meio dessa tensão apocalíptica, ele vê algo novo. Vi outro anjo forte descendo do céu. Esse anjo forte é majestoso. Ele está vestido de nuvem, menos símbolo da glória divina. O arco-íris está sobre sua cabeça, menos sinal da aliança de Deus, lembrança do dilúvio. O rosto brilha como o sol, um reflexo direto da presença de Deus. E os pés são como colunas de fogo, firmes, ardentes, imponentes. Ele carrega um livrinho aberto na mão, um pequeno livro menos, mas cheio de significado, e ele se posiciona com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse gesto é poderoso. É como se dissesse: a autoridade que trago vem do céu, mas alcança toda a criação menos mar e terra. Nada está fora do controle de Deus. Então, o anjo clama com voz de trovão, e quando ele fala, 7 trovões respondem. 7 trovões. Não é apenas um som. São vozes poderosas, misteriosas. João se prepara para escrever o que ouviu menos, mas então algo surpreendente acontece. Não. Escrevas o que os 7 trovões disseram. Sela-o. Sim, há coisas que Deus escolhe não revelar ainda. Mesmo num livro de revelações, há segredos. E isso nos ensina algo profundo. Nem tudo o que está por vir nos será mostrado. Deus compartilha o que precisamos saber. O resto é dele. A declaração solene do anjo ao anjo. Então levanta a mão ao céu e faz um juramento. Não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá como anunciou aos seus servos, os profetas, ou seja, o tempo da espera está acabando. O plano de Deus está chegando ao clímax. A última trombeta trará a conclusão do mistério divino. Tudo aquilo que os profetas anteciparam vai se cumprir. João e o livrinho, o chamado Pessoale. Então vem a parte mais íntima do capítulo. A voz do céu diz a João: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo. João vai até o anjo, uma cena linda. Um homem frágil se aproximando de um ser celestial gigantesco. E o anjo diz: toma-o e come-o. Ele será doce na tua boca, mas amargo no teu estômago. João obedece. Ele pega o livrinho e o come. E exatamente como foi dito, ele é doce na boca, mas amargo no estômago. Esse gesto carrega um significado poderoso. O livrinho representa a palavra de Deus, a mensagem profética, o conteúdo da revelação. Quando João a recebe, ela é doce, porque a verdade de Deus sempre é doce para quem crê, para quem ama a sua voz. É como mel. Ela consola, ilumina, inspira, mas depois ela se torna amarga por dentro, porque a mensagem também traz juízo, dor, responsabilidade. A revelação de Deus nem sempre é confortável. Ela confronta, exige ação, causa dor para quem vê o pecado, para quem sente o peso da rejeição divina. Essa é a realidade de todos que anunciam a verdade. O evangelho é doce, mas também é amargo. Ser profeta é maravilhoso, mas é custoso, e o capítulo termina com uma nova comissão.
Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. João precisa continuar. A visão ainda não terminou. Há mais a dizer, mais a mostrar, mais a escrever. A missão profética continua menos, mesmo com amargura no estômago, mesmo com lágrimas nos olhos. Deus nos ensina que Deus tem autoridade total sobre o céu, a terra e o mar. Nem tudo será revelado agora. A palavra de Deus é doce, mas também amarga. E, acima de tudo, que a missão de profetizar não pode parar. O capítulo começa com uma nova instrução para João, depois de comer o livrinho. Agora ele recebe uma missão simbólica, mas carregada de significado. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, mas o átrio exterior deixa de fora. João é chamado a medir o templo, não apenas o edifício, mas o espaço sagrado, o povo, os verdadeiros adoradores. Medir aqui significa avaliar, proteger, separar, santificar. O altar e os adoradores são protegidos. Mas o átrio externo, que representa o que está misturado, impuro, vulnerável, será entregue às nações. Eles o pisarão por 42 meses. Esse tempo é importante. 42 meses é igual a 1.260 dias, é igual a 3 anos e meio, um período recorrente no Apocalipse que simboliza um tempo de tribulação intensa, mas limitada. As duas testemunhas agora João recebe uma visão impressionante. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas são profetas, homens de Deus, chamados para proclamar a verdade em meio à escuridão. O pano de saco simboliza lamento, clamor, arrependimento durante esse período. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova, transformar águas em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas sempre que quiserem. Elas representam a autoridade profética plena. E durante todo esse tempo ninguém pode tocá-las. Mas quando o tempo se completa, algo chocante acontece. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, vencerá e as matará. Sim, elas morrem, seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém, a cidade simbolicamente chamada de Sodoma e Egito, lugares de rebeldia, idolatria e dureza de coração. O mundo inteiro assiste. Povos, tribos, línguas e nações contemplam os corpos mortos das testemunhas, e como se isso não bastasse, as pessoas comemoram, os que habitam sobre a terra se alegram por causa delas, trocam presentes, celebram. É como se a morte da verdade fosse um alívio, como se o mundo dissesse, enfim, nos livramos dessa voz incômoda. Mas Deus não termina sua história assim. Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entra nelas. Elas se levantam e grande temor cai sobre todos. Uma voz celestial diz: subi para cá. E diante dos olhos do mundo, elas sobem ao céu numa nuvem. No mesmo instante, há um grande terremoto. 1/10 da cidade cai. 7.000 pessoas morrem. Mas os sobreviventes, finalmente, dão glória a Deus. Essa cena é poderosa. Ela revela que a verdade pode ser silenciada por um tempo, mas nunca será destruída. Deus sempre ressuscita o testemunho fiel. A perseguição aos profetas pode ser cruel, mas a justiça virá. A 7ª trombeta menos o reinado de Cristo é anunciado com a cena das testemunhas encerrada. Agora vem o clímax. O 7º anjo tocou a trombeta e o que se ouve? Vozes poderosas no céu, proclamando: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse é o momento pelo qual todo o livro caminha. É o anúncio do reino eterno de Deus. Os 24 anciãos caem de joelhos. Eles tiram suas coroas. Eles adoram. Eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eis e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eles reconhecem: chegou a hora. A ira de Deus
se manifestou. O tempo de julgar os mortos, recompensar os santos e destruir os que destroem a terra está próximo. E então algo místico acontece. O templo de Deus se abriu no céu e a arca da aliança foi vista. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas se seguem. É como se o céu dissesse: o plano agora entrou em sua fase final. Deus nos ensina que o testemunho fiel pode ser perseguido, mas será ressuscitado. O mundo pode zombar da verdade, mas Deus a exaltará. E que o reino de Cristo não é apenas um futuro distante, ele já começou. O capítulo começa com João dizendo: e viu-se um grande sinal no céu. Essa expressão já nos avisa, o que vem a seguir não é literal, é um símbolo espiritual, um quadro celestial que revela verdades eternas. O sinal da mulher, a primeira imagem que João vê, é uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, em trabalho de parto, gritando de dores, prestes a dar à luz. Essa mulher representa muito mais do que uma figura individual. Ela simboliza o povo de Deus. Tanto o Israel do Antigo Testamento quanto a Igreja do Novo é uma imagem coletiva e profética. As 12 estrelas representam as 12 tribos ou os 12 apóstolos. A luz ao redor dela indica glória divina, e sua gravidez aponta para o cumprimento do plano de salvação. Ela vai gerar o Messias, o sinal do dragão logo. Em seguida, João vê outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. Esse dragão é Satanás, descrito com toda a sua imponência simbólica. As 7 cabeças indicam completude e inteligência maligna, os 10 chifres, poder político, e as coroas, autoridade usurpada. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, provavelmente anjos que caíram com ele. E ele se coloca diante da mulher esperando o nascimento do filho, pronto para devorá-lo. É o retrato mais puro do mal, o desejo de destruir o plano de Deus antes que ele se cumpra. O filho varão, a mulher dá à luz um filho varão, que, segundo o texto, há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse filho é Jesus Cristo, o Messias prometido, nascido da aliança de Deus com seu povo. O dragão quer destruí-lo, como tentou através de Herodes, da tentação no deserto, da cruz, mas falhou. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa é a ascensão de Cristo, a confirmação de que o plano de Deus venceu a mulher no deserto com o filho seguro no céu. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde será sustentada por 1260 dias novamente, os 3 anos e meio simbólicos. Isso representa o cuidado divino com o seu povo fiel durante a tribulação. Mesmo perseguido, o povo de Deus não está abandonado. Deus prepara abrigo, sustento e proteção. A guerra no céu agora, a narrativa muda de cenário. João vê uma guerra cósmica começar. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel, o arcanjo guerreiro, lidera o exército do céu. O dragão, Satanás, luta com seus próprios anjos, mas eles não prevaleceram. O resultado é definitivo. O dragão é lançado do céu para a terra. João não deixa dúvidas sobre sua identidade. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele perde acesso ao céu. Ele não pode mais acusar os santos diante de Deus. E então uma grande voz no céu proclama: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. E acrescenta: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é uma das declarações mais poderosas do Apocalipse. O dragão é forte, mas os fiéis são mais fortes, porque confiam no sangue do Cordeiro, falam com fé e coragem, e estão dispostos a morrer, mas não a negar a verdade, a ira do dragão na terra com raiva, sabendo que lhe resta pouco tempo. O dragão persegue a mulher, o povo de Deus,
mas ela recebe 2 asas de grande águia e voa ao deserto, onde é protegida. Ele tenta destruí-la com um rio que sai da sua boca, menos uma tentativa de afogar, enganar, confundir menos. Mas a terra ajuda a mulher, engolindo o rio. Frustrado, o dragão então volta sua fúria contra os restantes da descendência da mulher, ou seja, os cristãos fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão está furioso, ele não pode mais alcançar o céu. Então, volta sua fúria contra a terra, mas ele não age diretamente, ele levanta instrumentos, estruturas, sistemas, líderes. João vê isso com clareza. Ele escreve: e vi subir do mar uma besta. A primeira besta menos vinda do mar, essa besta, é a aterradura. Ela tem 7 cabeças, 10 chifres com 10 coroas, nomes de blasfêmia em suas cabeças, e aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão. Esses animais remetem às visões de Daniel, impérios do passado. Essa besta é um símbolo de um poder político global, um sistema que concentra poder, idolatria e perseguição religiosa. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, Satanás entrega seu domínio à besta. Ela é sua representante na terra. João nota que uma das cabeças parecia estar mortalmente ferida, mas foi curada, e isso causa admiração mundial. As pessoas dizem: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Isso mostra que a besta conquista o coração das massas. Ela fascina, impressiona, domina, mas por trás de tudo está o dragão, o pai da mentira. Ela recebeu autoridade por 42 meses. Mais uma vez, o período simbólico de 3 anos e meio aparece. Tempo limitado de domínio. A besta blasfema contra Deus, contra o céu, contra os santos, e mais grave, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Essa é uma verdade dura, mas necessária. A besta tem permissão para perseguir os fiéis. Ela não tem poder absoluto, mas por um tempo ela prevalecerá externamente. E a adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A adoração à besta não é apenas política, menos é espiritual. Ela representa um culto global ao poder, à mentira e ao ego. A segunda besta menos vinda da terra, o falso profeta João, vê outra besta, agora subindo da terra. Essa tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. É a imagem perfeita. Do falso religioso, ela parece inofensiva, mansa menos, mas carrega a voz da mentira. Essa besta não comanda como a primeira, mas influencia, engana, seduz. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra adore a besta do mar. Ela realiza grandes sinais, até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Milagres, sinais sobrenaturais, sim, mas não para glorificar a Deus, e sim para enganar. Ela convence os povos a fazerem uma imagem da primeira besta menos e dá fôlego à imagem, fazendo-a falar, e então impõe um decreto sombrio: todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui chegamos ao trecho mais famoso. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e seu número é 666. O número 666. O que significa: esse número é envolto em mistério, especulação e temor há séculos, mas João nos dá 2 pistas claras: é número de homem menos, ou seja, representa humanidade, caída, imperfeita, limitada. É 666 menos repetição de 6, número que representa incompletude, falha em contraste com o 7, que representa plenitude e perfeição em toda a Bíblia. O 666 simboliza então a tentativa do homem de se fazer Deus, de dominar
controlar, seduzir, oprimir, sem jamais alcançar a perfeição divina. É o número do sistema anticristo. É o selo daqueles que se entregaram ao controle total do mundo e rejeitaram o Cordeiro. A falsa trindade. Neste capítulo vemos claramente uma imitação grotesca da Trindade. O dragão Satanás tenta imitar o Pai. A besta do mar, o anticristo, tenta imitar o Filho. A besta da terra, o falso profeta, tenta imitar o Espírito Santo. É o império da mentira, da sedução, do controle, mas é também limitado no tempo, nas ações e no poder. João diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, e o que ele vê é impactante: 7 anjos com 7 pragas, os últimos juízos de Deus. Pois com eles a ira de Deus se consuma. Mas antes que essas pragas comecem, João vê os vencedores, o mar de vidro e os vencedores da besta. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Esse mar de vidro representa a paz cristalina e a pureza diante do trono de Deus, mas agora está misturado com fogo, indicando santidade, julgamento e a glória que consome o pecado. E quem está de pé sobre esse mar? Os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu número e do seu nome. Sim, eles venceram, mesmo perseguidos, mesmo ameaçados, mesmo mortos. Eles não adoraram a besta, não receberam sua marca, e agora estão com harpas de Deus nas mãos, louvando ao Cordeiro. O cântico de Moisés e do Cordeiro esses vencedores cantam, e o cântico que entoam é duplo. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Essa junção é poderosa. O cântico de Moisés foi cantado após o livramento no Mar Vermelho, símbolo da vitória sobre a opressão do Egito. O cântico do Cordeiro celebra a vitória final sobre o sistema do mundo, sobre a besta, sobre o pecado. Eles cantam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É um louvor que reconhece a soberania de Deus, a santidade absoluta do seu nome e o triunfo inevitável da justiça divina. O santuário se abre, as 7 taças se aproximam depois do cântico. João vê o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o templo celestial menos abrir-se, e de dentro dele saem os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, com faixas de ouro sobre o peito menos, mostrando que são mensageiros da santidade e da justiça divina. Um dos 4 seres viventes entrega a cada anjo uma taça de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Nesse momento, o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Essa cena é fortíssima. A glória de Deus é tão intensa, tão pura, tão santa, que ninguém pode entrar no santuário até que os juízos estejam completos. É como se o céu estivesse dizendo: agora chegou a hora, a última fase do plano será executada e ninguém pode interferir. João ouve uma grande voz do santuário, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ordem é clara. Os juízos não podem mais ser adiados. Primeira taça menos feridas dolorosas foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Resultado: feridas malignas e dolorosas aparecem sobre todos que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Esse é um juízo específico, direcionado aos que rejeitaram o Cordeiro. As feridas não são apenas físicas, mas exposições públicas da culpa espiritual. Segunda taça, menos o mar se torna sangue. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se tornou em sangue como de um morto, e tudo que havia no mar morreu, ao contrário da segunda trombeta que afetava 1/3, aqui todo o mar é contaminado. O oceano,
fonte de vida, vira um símbolo de morte total. Terceira taça, menos rios e fontes contaminadas. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e também se tornaram em sangue, a água doce essencial à vida. Agora está irreversivelmente contaminada. Então o anjo das águas declara: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber, são dignos disso. Ou seja, o juízo é proporcional. Eles derramaram sangue, agora bebem sangue. É a retribuição justa de Deus. Quarta taça menos o sol. Queima os homens, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e o sol recebeu poder para abrasar os homens com fogo. Eles são queimados com grande calor, mas blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Isso é assustador. Mesmo com juízos intensos, a humanidade não se rende, se revolta. O coração endurecido prefere blasfemar do que se curvar. Quinta taça menos escuridão no reino da besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas. As pessoas mordem suas línguas de dor, mas não se arrependem, menos apenas blasfemam. É como se Deus dissesse: o seu império de engano e luz falsa será coberto pela escuridão real. Sexta taça menos secagem. Do Eufrates e reunião para a batalha, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. E então João vê 3 espíritos imundos, como rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos são demônios que realizam sinais e vão aos reis da terra para Runelós, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o prelúdio da famosa batalha do Armagedon, mas antes dela, uma voz menos a voz de Jesus interrompe com um aviso: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Jesus lembra: em meio ao caos, fiquem vigilantes. Ele vem sem aviso. Sétima taça menos o fim. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma grande voz sai do templo, do trono de Deus, dizendo: Está feito. Então, trovões, vozes, relâmpagos, um terremoto sem precedentes, tão violento que as cidades das nações caem. A grande Babilônia é lembrada por Deus para beber o cálice da sua ira. As ilhas desaparecem, as montanhas não são mais achadas, e grandes pedras de granizo de quase 50 quilogramas caem do céu, e mais uma vez os homens blasfemaram de Deus por causa da praga do granizo. Mesmo no fim, muitos não se arrependem. João começa com um convite celestial: Vem, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta não é uma mulher literal, ela simboliza um sistema espiritual corrompido, uma religião falsa, luxuriosa, opressiva, idólatra. A mulher e a besta João é levado em espírito ao deserto, lugar de revelações duras. E ali ele vê a mulher. Estava sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão, um cálice de ouro menos mais cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na testa dela está escrito um nome: Mistério Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa figura representa a corrupção espiritual que permeia os sistemas religiosos ao longo da história. Menos uma aliança com os poderes do mundo, uma fé deformada, um culto ao luxo, poder e dominação. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ela não apenas seduz menos, ela persegue os fiéis. Sua religião é inimiga da verdade. A besta o poder que a sustentar. Mulher está sentada sobre a besta escarlate, menos a mesma besta. Do capítulo 13, o anjo explica: a besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo.
e irá à perdição. Aqui temos um ciclo de poder mundial que aparece, desaparece e reaparece. A besta representa sistemas políticos e impérios que se levantam contra Deus. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e o anjo começa a explicar o mistério. As 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. O outro ainda não veio, mas quando vier, durará pouco. Esses montes representam reinos, impérios, sistemas políticos dominantes ao longo da história humana. Alguns identificam com Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. O importante é que todos estão subordinados à besta, e todos são transitórios. A besta como o 8º rei, a besta que era e já não é. É ela também o 8º rei, e é do 7 e vai à perdição. Esse é o último sistema mundial, possivelmente um império final, liderado pelo anticristo, que se levanta com grande poder, mas será destruído por Deus. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esses 10 reis ou líderes entregarão sua autoridade à besta. Eles estão unidos por um propósito. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o fim é certo, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A vitória de Jesus não está em risco. O conflito final já tem resultado garantido, a reviravolta final, a queda da prostituta aqui. Vem uma surpresa dramática, os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta, a porão desolada e nua, comerão sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, o próprio sistema que sustentava a prostituta vai destruí-la. O mal se volta contra o mal. O poder político abandona a falsa religião quando ela não for mais útil. É o colapso da aliança profana entre poder político e poder religioso, corrompido porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Até no caos, Deus está no controle. A queda da prostituta é parte do plano divino. Ela deve cair antes do reinado do Cordeiro. João inicia o capítulo com uma visão. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse anjo proclama com força: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo. Essa cidade, esse sistema global de corrupção está agora desnudado. O que antes parecia brilhante e influente é agora visto como um lugar maldito, dominado por forças das trevas, a corrupção global da Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia seduziu o mundo inteiro. Ela misturou religião com idolatria, política com ganância, comércio com perversão. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores se enriqueceram com a abundância do seu luxo. Foi um sistema que enriqueceu os grandes e oprimiu os pequenos, que lucrou às custas da alma humana. A voz do céu chama o povo de Deus em meio ao caos. João ouve outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esse é um clamor de separação espiritual. É como se Deus dissesse: não se misture, não se acomode, não se venda, não se contamine com o sistema corrompido deste mundo. Então vem a sentença: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Recompensa na mesma medida dá-lhe em retribuição como ela deu a vós. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Babilônia se exaltou, viveu em ostentação, disse a si mesma: estou sentada como rainha, não sou viúva, e não verei tristeza. Mas o juízo é rápido. No mesmo dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será totalmente queimada. O império do luxo é consumido pelo fogo do juízo. O lamento dos reis. Mercadores e navegadores, agora vemos o impacto global da queda da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram chorarão e se lamentarão vendo a fumaça da sua
queima. Eles ficam de longe, com medo, mas choram porque perderam seu poder, sua influência. Ai, ai da grande cidade Babilônia, a poderosa. Em uma hora veio o seu juízo. E não são só os reis. Os mercadores do mundo também choram, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. João lista luxos e riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda, vinho, azeite, madeira, cara, especiarias, e também corpos e almas de homens. Sim, Babilônia lucrou até com vidas humanas. É a denúncia de um sistema que vende tudo menos até a dignidade. Em uma hora foram destruídas tantas riquezas. Os navegadores, os que transportavam mercadorias pelo mar, os que viviam do comércio global, também lamentam. Ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram. O céu celebramas, enquanto a terra chora. O céu celebra, alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. É o contraste final. O sistema do mundo lamenta a perda de lucros. Os santos celebram o fim da opressão, a pedra lançada ao mar, o fim irrecuperável então. Um anjo poderoso toma uma pedra grande, como uma mó, e a lança ao mar, dizendo: com igual violência será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E então uma lista de nunca mais é proclamada. Nunca mais se ouvirá nela voz de arpistas, nem de músicos, nem de noivos e noivas, nem de lâmpada acesa. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e por tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Babilônia não era apenas corrupta, menos era assassina. Sua queda é justa, definitiva, eterna. João ouve um estrondo no céu, como uma multidão imensa, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. O céu celebra a justiça de Deus, a Babilônia caiu, a opressão acabou, agora a adoração enche os céus. O céu explode em aleluias a palavra. Aleluias é repetida várias vezes e só aparece neste capítulo em todo o Novo Testamento. É como se tudo o que foi contido até aqui agora se derramasse em adoração. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. E uma voz saiu do trono: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, as bodas do Cordeiro. Então João ouve algo ainda mais glorioso: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui temos a imagem do casamento celestial, o Cordeiro. Jesus está prestes a se unir à sua noiva, a igreja fiel, e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. João é então instruído, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esta é a maior celebração de todos os tempos, o reencontro entre o Salvador e os salvos. João tenta adorar o anjo em meio a tanta glória. João se emociona e tenta adorar o anjo que lhe mostra tudo isso. Mas o anjo responde com firmeza: Olha, não faças tal, sou teu conservo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É um lembrete importante. Toda profecia verdadeira aponta para Cristo, e somente Ele é digno de adoração. A volta triunfal de Jesus, o cavaleiro fiel e verdadeiro, agora o céu se abre de novo. E João vê aquilo que todos esperavam desde o começo, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa é a segunda vinda de Cristo.
não em humildade, mas em glória absoluta. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitos diademas, seu nome só ele conhece completamente. Está vestido com um manto tingido de sangue, sinal de juízo e vitória, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguem, seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Esses exércitos são os anjos, e também os santos glorificados, menos a igreja triunfante, retornando com o rei da sua boca. Saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele não precisa de armas. Sua palavra é suficiente. Ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua veste coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A derrota final da besta e do falso profeta o anjo aparece em cena e clama aos pássaros do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Não é a ceia das bodas, é a ceia da derrota dos inimigos de Deus. A besta e os reis da terra se reúnem para guerrear contra o cavaleiro e seu exército, mas não há batalha. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante dos exércitos inimigos é vencido pela espada que saía da boca do cavaleiro. Fim da linha. Fim do sistema anticristo. Fim da mentira institucionalizada. João começa com uma nova visão. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Esse anjo não é Cristo, é apenas um servo de Deus, mas tem autoridade suficiente para prender o inimigo mais temido, Satanás. Satanás é preso por 1000 anos. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ele é lançado no abismo, que é trancado e selado durante esse tempo. Ele não pode mais enganar as nações. Mas atenção, o texto avisa que ele será solto por um pouco de tempo no final. O milênio, Cristo reina com os santos tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. João vê aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, que não adoraram a besta, nem receberam sua marca. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse período é chamado de milênio, menos 1000 anos de paz verdadeira, justiça plena, governo do próprio Cristo. É o cumprimento das promessas feitas aos fiéis. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Esses são os vencedores eternos. A última rebelião e, cumpridos os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por um breve tempo ele volta a enganar as nações. Ele reúne os povos de Gog e Magog, de todos os cantos da terra, para a batalha contra os santos. Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Parece que vai acontecer outra grande guerra, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Simples assim. Deus age e o fim chega. Satanás é derrotado para sempre e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Não há mais retorno, o mal está encerrado, o grande trono branco, o juízo final agora. João vê uma cena arrebatadora, viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O juiz se apresenta, o tempo e o espaço não suportam sua glória. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros que registram as obras dos homens. E abriu-se outro livro, o da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. O mar, a morte e o inferno entregam seus mortos. Ninguém que escapa, todos são julgados. A segunda morte, o lago de fogo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o momento mais sério da história humana. Não haverá apelação, não haverá desculpas, não haverá segundas chances.
ou o nome está no livro da vida, ou o destino é eterno afastamento de Deus, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe sim. Tudo que conhecemos hoje vai passar. As montanhas, os oceanos, as cidades, tudo será renovado pela glória de Deus. E então, João vê algo ainda mais impactante, e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. O tabernáculo de Deus com os homens, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a maior promessa já feita. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui não haverá mais separação, Deus não estará distante, Ele estará presente para sempre. E olha o que vem agora, o fim da dor, Deus enxuga as lágrimas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa frase é uma das mais confortantes de toda a Escritura. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais saudade, tudo que te feriu não existirá mais. Eis que faço novas todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Deus não vai consertar o antigo, vai criar tudo novo e completa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é a graça eterna, a promessa e o alerta a quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas há um alerta solene. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A promessa é gloriosa, mas a separação entre salvação e condenação é definitiva. A nova Jerusalém menos a cidade gloriosa agora, João vê a cidade com mais detalhes, e veio um dos 7 anjos, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele é levado em espírito a um grande e alto monte, e de lá vê a grande cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. Seu brilho era como uma pedra preciosíssima, tinha muros altos e 12 portas, menos cada uma com o nome das tribos de Israel. 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Medidas perfeitas, simbolismo da plenitude da cidade, é medida com precisão divina. Quadrada, de ouro puro, como vidro transparente. Os fundamentos adornados com toda sorte de pedras preciosas, as portas feitas de pérolas gigantescas, as ruas de ouro puro. Tudo isso representa a perfeição, a pureza e o valor eterno do reino de Deus. Deus e o Cordeiro são o templo, e não vi templo nela, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ou seja, não haverá mais necessidade de religião. O próprio Deus estará presente, luz eterna, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá mais noite, não haverá trevas, não haverá medo. As nações e os reis da terra, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Tudo está aberto, seguro, glorioso. Não há mais exclusão, não há mais pecado, pureza absoluta nela. Não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. João continua a visão da Nova Jerusalém e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio simboliza a vida eterna, fluindo diretamente de Deus no meio da sua praça
E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. A árvore da vida que estava no Éden agora está de volta, acessível novamente. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Aqui não há mais feridas, guerras ou doenças. Só a vida plena, a eternidade com Deus ali, nunca mais haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Essa é a maior promessa de todas. Veremos o rosto de Deus, e o seu nome estará nas suas testas. Ali não haverá noite. Eles reinarão para todo o sempre. Palavras fiéis e verdadeiras agora. O anjo fala com João. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É como se o céu estivesse reafirmando: tudo isso é real, tudo isso vai acontecer. A primeira declaração de Jesus: venho sem demora, e eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A promessa está feita, Jesus está voltando. João tenta adorar o anjo novamente tomado pela glória. João tenta mais uma vez adorar o anjo, mas ele diz: olha, não faças tal, adora a Deus. A adoração é exclusiva de Deus. Não selar as palavras, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Diferente de Daniel, que foi instruído a selar o livro. João é instruído a divulgar. A mensagem é urgente, a realidade inalterável do juízo. Quem é injusto, faça. Injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. A decisão que se faz nesta vida é definitiva na eternidade. A segunda declaração de Jesus recompensa, e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vem como justo juiz. Ninguém ficará sem recompensa menos ou sem justiça. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados e excluídos bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Mas há os que ficam de fora, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. A eternidade não permitirá mais corrupção. A terceira declaração de Jesus, o testemunho final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É Jesus quem assina. Ele é o autor e o assunto de toda a revelação. O grande convite, então ouvimos a voz da igreja e do Espírito, e o Espírito e a esposa. Dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse é o último convite da Bíblia. Você tem sede, você deseja a vida eterna? Então venha, é de graça. A advertência final: se alguém acrescentar alguma coisa a estas palavras, Deus acrescentará as pragas, e se alguém tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Este livro não pode ser manipulado. A última promessa de Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E então a resposta da igreja: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A última palavra da Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim termina a maior história já contada, do caos à nova criação, do pecado à santidade, da morte à vida eterna, da cruz ao trono, do haja luz ao venho sem demora. Se você crê em Jesus, essa história termina com você dentro dela. Obrigado por ter seguido comigo até aqui. Se esse conteúdo tocou você, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa conhecer o fim menos e o novo começo. E claro, não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue mergulhando na palavra. Até a próxima. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Amém.